Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Principalmente nossos amigos lá fora, no exterior, com 4 horas de diferença, meia-noite agora, em Portugal e também na Espanha, onde tem gente nos assistindo hoje. Um grande abraço para o Nuno, um grande abraço para a Cristina, todos os nossos amigos de lá. E em São Paulo, especialmente, um grande abraço para a Paola, que também está ligada conosco, e todos os amigos daqui de Florianópolis e do Brasil inteiro, que agora têm a possibilidade de nos assistir. E nós temos também a responsabilidade agora de penetrar nas suas casas e levar o nosso conhecimento além das fronteiras limitadas que estavam aqui em Florianópolis. Como tudo tem a sua razão de ser, eu jamais questiono a lei, o que a gente sempre fala aqui muito. Então, se demorou 3 anos para que a gente pudesse romper fronteiras, certamente eu vejo isso como uma preparação nossa, uma preparação, sei lá, eu não quero me aprofundar em hipóteses não, mas eu fico muito feliz. Vocês viram no primeiro dia, há cerca de 15 dias, a minha alegria, a nossa alegria de podermos estar sendo vistos pelo Brasil e pelo mundo, não na questão individual do nosso ego, mas a satisfação que nós temos em poder servir, de levar uma informação nova, uma informação sadia, uma informação, tenham a certeza, por mais incrível que isso possa parecer para vocês, uma informação verdadeira. E hoje, aqui nesse nosso novo programa, tudo é novo, cada dia um dia novo, nós temos um assunto que certamente vai interessar, porque todo mundo fala de novo milênio, todo mundo fala de iluminação, todo mundo fala de crescimento, todo mundo fala de autoconhecimento, mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. E hoje nós vamos falar das duas coisas. E antes de iniciarmos, já pedimos desculpa pelo atraso, nós somos sempre pontuais, mas nos antecedeu aqui também uma bela de uma entrevista que teve que ser esticada mais 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos que vocês não vão perder e nem nós vamos perder, nós vamos um pouquinho até mais tarde. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está bom? Estou ótimo. Está ótimo. Então, ô Jorge, qual é a sensação? É gostoso a gente passar fronteiras, né? Não, quando você fala assim, boa noite meus amigos de Santa Catarina, não sei o que, do Brasil e do exterior e do mundo, assim, me dá até um frio na barriga esse Não, negócio. com certeza, porque agora a gente não tem mais como se esconder. Antes nós estávamos aqui. Antes a gente já era visto, só que não formalmente, né? Agora a gente é oficialmente visto em outros lugares, né? Isto. É. Bom, hoje nós temos um tema, Jorge. Eu escolhi isso, eu sempre te coloco em fria, não porque você tem, se você está aqui é porque você tem condição de responder. Mas as pessoas hoje, assim como eu também já estive, por exemplo, eu joguei, e tenho coragem de dizer aqui na frente das câmeras, eu joguei 50 anos de conhecimento da minha vida no lixo, praticamente no lixo. Claro que esses 50 anos serviram para que eu pudesse compreender o que aconteceu depois desses 50 anos. Mas tudo aquilo que eu havia aprendido, aquilo que eu tinha como verdade, aquilo que eu tinha como lei, aquilo que eu tinha como crença, foi-se como uma nuvem passageira. Claro, eu tive um baque com isso, eu tive um choque com isso, eu fiquei sem chão quando eu saí do sistema, posso chamar assim. E muita gente busca exatamente a ascensão. Nossa, no final da década de 90, todo mundo queria ser ascensionado. Chegou até a se marcar data onde as pessoas iriam se ascensionar e as outras iriam, sabe-se lá para onde. Você lembra bem disso, iniciação seletiva. Iniciação seletiva, perfeitamente. Vocês sim, o resto não. Quer dizer, então, a maioria que acha que está no caminho, na verdade, assim como eu estava, totalmente perdido. Então, Jorge, iniciando a nossa conversa, todo mundo fala em iniciação, todo mundo tem
almeja chegar a ser um iniciado, porque acha que o iniciado é o que sabe de tudo, é o que não tem problema nenhum, é o alquimista, é o que transforma chumbo em ouro, é o que não tem problema nenhum, que as coisas caem do céu e tudo. O que é, na verdade, ser um iniciado? Falei muito, né? Não, é um caso muito sério. Assim, é interessante porque assim, então eu venho das atividades do dia a dia, você vem das atividades do dia a dia, cada um de vocês está nos assistindo, está junto conosco aqui agora, vem do dia a dia. Quando a gente senta aqui para conversar, é uma coisa muito interessante porque o que vai ser falado, né, a ambiência que vai se discutir, ela começa a se apresentar, né, como se fosse uma multidão, começa a se apresentar para ser falada. É uma coisa interessantíssima, né? E aí mostra assim, de que forma que está o mundo hoje. Pena que a gente ainda não se dispõe a ver isso. Eu queria fazer algumas coisas, falar algumas coisas antes de comentar o que você me perguntou, que é o objeto da nossa conversa hoje. Primeiro, você pegou 50 anos da tua vida de conhecimento, né, e botou no lixo, né? É o contrário, Grego. Porque você imagina que é a vez o seguinte, na verdade você fez assim, você, a trabalho da lei, você andou por 50 anos tendo contato com o conhecimento aonde ele estava. Qual conhecimento? Escovador, não interessa qual seja o conhecimento, você andou, você foi até os lugares onde estava esse conhecimento, pegou esse conhecimento pela mão, se entrelaçou com ele, trouxe todo esse conhecimento disperso que dei para cada um desse conhecimento, tem um grupo que segue, por decorrência você trouxe todas as pessoas que acreditam nesse conhecimento, você trouxe junto com o conhecimento. Isso é e verdade. Eles se agregaram a você. Isso e aí é sabe o verdade. que você faz? Você faz essas pessoas passar por um choque de iniciação no momento em que você sobe um degrau e leva todos eles juntos. Mesmo que quem acredita naquilo, aqueles que acreditam naquilo que você acreditava e não acredita mais, pelo fato de você estar ligado com esse conhecimento que fez parte da tua vida por tanto tempo, eles têm um impacto direto evolucional sem nem entender o que está acontecendo. Então você doou 50 anos da tua vida, não para você que você não precisava, mas você doou os 50 anos para fazer com que todos aqueles que te tinham como referencial para determinado tipo de conhecimento, te vejam agora com outra abordagem e se misture com essa abordagem sem nem saber. Então você deu 50 anos da tua vida para iniciar aqueles com os quais você manteve laço de amizade e conhecimento durante metade de uma existência. É um ponto de vista coerente. Isso, não, é um ponto de vista lógico, do ponto Sim. de vista oculto, né? Então isso, sem fazer elogio a você, porque você não precisa, não é? Isso é trabalho de iniciador. Você inicia essas pessoas indiretamente, dando parte da tua vida, indo até o lugar onde elas estão, se entrelaçando com o conhecimento, depois traz para que elas passem pelo choque que você passa direto ou indiretamente. Isso é trabalho de iniciador. Então, é mesmo que assim, quando a gente erra, a gente tem que dizer assim, pô, ainda bem que eu errei, porque o erro se apresenta perante mim e se sublima, se resolve. Então, ainda bem que você gastou 50 anos da vida andando por todos os recantos, por todas as partes mais ocultas do conhecimento, que a gente pode adjetivar da maneira como quiser. Sim. Teve contato com todo esse conhecimento, traz esse conhecimento e esse conhecimento se choca contra o que você é hoje. O que você é hoje, só você sabe. Mas não é o que era 3 anos atrás. De jeito nenhum. Exatamente. Há um dia atrás não sou mais o mesmo. Exatamente. Isso é uma noção que antes você não tinha, e o fato de saber disso faz com que tudo aquilo que existia em você se transforme, se sublime e vá contigo. Então tudo o que era antes já não é mais a mesma coisa. Isso é trabalho de iniciação, isso é trabalho manúsico porque cria mentalmente. Então, só para reposicionar a tua colocação, que não é uma perda, é uma doação, é um trabalho em prol da humanidade. Tomara que assim tenha sido mesmo, né? Te garanto que é. Então ótimo, Tá? fico... Bom, então agora voltando ao início. O que é a iniciação? Isso, não, antes da iniciação, ao início no Boa Noite. Eu queria dar uma boa noite. Igual, claro, poxa. Então, Antes dele dar 3222-1137, agora eu vou até pedir lá para o Fernando depois, até o próximo programa, colocar o 48 na frente. Já tem. 48 já se adiantou. E o 55, porque agora também. é Brasil. Você pode ligar aqui, formular sua pergunta, qualquer coisa do Brasil e do mundo. Basta ligar para cá, a sua pergunta será lida, será respondida. Está aí o endereço, está aí o telefone. E para aqueles que estão fora da Terra, a Terra é aquele planeta que é a bola da vez. Aí já viu, né? Tem o nosso amigo que está assistindo, o Nuno de Portugal também, tem 2 Nuno.
lá em Portugal e estão conectados aqui com a gente. Eu queria mandar um abraço para o Amarildo e para o Rubens, que deve estar nos assistindo em Curitiba. Falaram que Curitiba também, agora com a internet é uma maravilha. Isso. Né? Mas eu queria daí mandar um abraço, mas daí dar um abraço e prestar uma homenagem, pois né, não? a uma criatura, né, que nos assiste desde o primeiro dia, na primeira hora, assiduamente. 28 de setembro de 2005. 8 horas da noite. 28 de setembro é o dia da fundação cíclica da obra no Ocidente, inaugurando um período cósmico. A gente inaugurou um período novo aqui. E esse amigo, então, que eu quero saudá-lo, e a filha dele também deve estar assistindo, é o Alvin Schroeder. Alvin, boa noite, um grande fraterno abraço, e a gente sabe que você assistindo só nos honra, né? A todos que nos assistem, mas especialmente você, eu queria agradecer aqui, de público, meu público aqui é o grego, certo? Tá bom. E a todos que nos assistem, vão fazer o possível para honrar essa hora da vida de vocês, que a gente vai aqui estar junto, e tentar passar para vocês o mundo que se configura aqui enquanto a gente está falando, que é um negócio muito interessante. Não, isso aqui vocês podem, eu gostaria que vocês sentissem, nós somos muito pé no chão, eu já voei muito, como dizem, os amigos diziam que eu flutuava, porque pelas coisas que eu acreditava, pelas coisas que eu falava, eles diziam que eu não tinha os pés no chão. Então, eu não ficava triste com isso, eu morria de rir, né? Porque eu sempre levei pelo aspecto positivo. Mas se vocês pudessem sentir, tenho certeza que alguns podem sentir, se vocês pudessem sentir o clima que quando a gente faz o programa Vida Inteligente aqui, vocês não teriam ideia, é uma harmonia, é um mundo, parece que é a parte, é como se você estivesse dentro de uma grande bolha. Eu sou testemunha do que ele está dizendo. É uma grande bolha, nós já sentimos aqui, eu já senti, já falei isso no ar, por 2 vezes, um perfume que não é daqui, um perfume que não tem origem. Então acontecem coisas aqui fabulosas, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, significa que o clima está bom, a harmonia está boa, e nós estamos aqui na mesma posição que você é em casa, e nós estamos trocando ideias, levando o nosso conhecimento, compartilhando com você. E com as suas perguntas, nós certamente aprendemos também. Então, 3222-1137, basta ligar e perguntar. Então, vou começar com um comentário para entrar no assunto que a gente vai conversar hoje. Na semana passada, aquela moça acho que de Canasvieiras, perguntou para mim e para você, afinal, assim, quem é você? Lembra? Sim. Então, e aí a gente pegou e deu uma volta e acabou não falando nada, né? Mas é porque é o seguinte, e isso que é legal aqui, que a gente não usa nenhum diploma, nenhum argumento, a gente não vem para cá nem com capa, nem com espada, nem com nada, né? Supondo que se usasse isso, né? E a gente diz, não, você tem que acreditar em mim porque eu sou graduado em A, B, C, D. Você tem que acreditar em mim porque eu fiz a escola A, B, C ou D. Você tem que acreditar em mim porque eu faço parte da guarda real do rei Melquisedeque. Então, não importa o que eu diga, né? Aí seria uma obrigatoriedade para você acreditar. Não existe nada disso. É livre pensador. Independente do que seja falado aqui, ninguém tem medalha, né? Ninguém tem diploma, ninguém tem essa ou aquela ordem. Ouça, filtre e veja, é possível aplicar no dia a dia? Sim. Então eu vou levar em consideração e vou ver se é legal. Não é possível aplicar no dia a dia, então deixa para depois um dia você ver o que faz com isso, né? Então só complementando, que eu pensei muito nesses 15 dias, e porque eu não soube responder, né, quem sou eu, né, ou o que sou eu. Exatamente. E também não sei agora, mas daí assim, eu sei que eu não sou o que vocês pensam que eu sou, isso sei, né? Então vamos iniciar a iniciação. Vamos iniciar a iniciação. Bom, a iniciação, como o próprio nome diz, né, quando você está começando em alguma coisa. Só que o iniciar, né, a raiz latina da palavra iniciar é ir para algum lugar. Então é muito comum se falar assim, aquele auto-iniciado, o próprio nome já diz, ele é um iniciado em alguma coisa. Se ele soubesse tudo, ele seria um terminado. Então a gente fala assim, aquele terminado é um cara massa pra caramba. É interessante, isso ao pé da letra é isso mesmo, mas né? O iniciar, você está começando o caminho. E mais, quando você está fazendo alguma coisa e se inicia em algum conhecimento qualquer, você então tende a retirar o véu de Maia, o véu da ilusão, para entender o que está acontecendo nessa existência, para daí adquirir conhecimento não só para essa, mas você dá uma guinada na tua vida nas outras existências que vão vir para frente. Você muda de direção na tua trajetória enquanto mônada. É assim, você está vindo por aqui, né, como um indivíduo que está só resgatando bom e mau karma, fazendo a vida do dia a dia,
Aí em algum momento, né, chega a tua hora e diz, não, agora eu quero entender o que está acontecendo. Aí você começa a se iniciar. Né? O que é o iniciar? Você diz assim, é por aqui que eu vou. E esse por aqui é de agora até o final dos tempos. E qualquer caminho é um bom caminho. Então o iniciado ou a iniciação é quando você decide entender o que está acontecendo. Né? Agora, quando você decide entender o que está acontecendo. Isso, tá. Isso, exatamente. Porque assim, tem a vida existência e tem a vida consciência. Quando você dedica a tua vida física só para a vida existência, né, isso é o que se conceitua como mal, é uma perda, é lesa evolução, porque você usou a vida para nada. Se eu estou vivendo, curtindo a vida, numa boa, Você está cometendo um crime, tem 3 crimes, lesa evolução, lesa humanidade e lesa divindade. Você está fazendo lesa evolução e lesa humanidade em você, por quê? Porque você está impedindo que você ser humano, evolua. Então você é culpado por um crime de lesa evolução. Qual evolução? Tua. Você é culpado por um crime de lesa humanidade. Qual humanidade? A humanidade que está em você. Você é culpado por um crime de lesa divindade. Qual divindade? A divindade que está em você, angustiada para ser vista, se expressar e se tornar una com você, e você não faz por inércia. E já vamos conversar a respeito do que é isso. Nós já falamos aqui em programas anteriores, num programa que nós fizemos sobre por que todo espiritualista tem dificuldade financeira, nós esclarecemos bem. Então, pelo que você acabou de dizer, a pessoa que vive a vida, que não sabe absolutamente nada do que nós estamos falando aqui, não quer saber de espiritualismo, mônada, essas coisas que nós conversamos, não quer nem saber disso. E nem sabe que isso existe. Nasceu, tem lá tem as suas empresas, tem os pais que são bem, viaja o mundo, leva a vida, é uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, leva a vida, envelhece, falece. Essa pessoa teve uma passagem errada pela vida, por esse prisma? Mas não só o que daí vem com a riqueza ao seu dispor, mas também aquele que vai trabalhar para ter a riqueza e aí passar a vida na parte oposta, achando que a vida é sofrimento e tentando daí a vida inteira passar para comprar. Ah, com certeza. Tem gente que só vive se lamentando a vida inteira. Qualquer dos dois opostos. E alude ao karma, aos problemas, a vida, eu vi sofrimento. Qualquer dos dois, grego, porque assim, a vida, ela existe para transformar energia em consciência, vida, energia em vida, consciência. Se você não fizer isso, a tua vida está sendo mal usada. Não interessa o que você faça, ela é mal usada. Você está só densificando uma alma que pouco ou quase nada vai interferir na tua existência seguinte, a não ser na questão karma. Então você obrigatoriamente tem que rumar para a neutralidade, que é o nem bom nem mal, nem certo nem errado. E aí na neutralidade descobrir o que é que está acontecendo, entender a tua própria existência e aí optar por um caminho. Que caminho? Qualquer conhecimento. Isso é iniciar. Iniciar, descobrir, afinal de contas, por que eu estou aqui? Porque imagina só, nós estamos numa viagem, essa existência, né? Eu estou numa viagem. Imagine se tem lógica eu me lançar em uma viagem sem saber de onde eu vim, sem saber para onde eu vou, sem saber quando eu vou chegar, qual é o caminho, sem conhecer o caminho, sem conhecer o meio onde eu estou me deslocando, sem conhecer quem está se deslocando comigo, sem conhecer o veículo que eu estou usando para me deslocar, sem saber nada. É uma coisa completamente desembestada e é assim que a gente leva a vida, no geral. Eu estou existindo, morri. Estou existindo, morri. E aí? E aí? Pois é, o iniciar, o se iniciar, adquirir conhecimento, epa, peraí, o negócio é o seguinte, eu vou controlar minha própria existência, eu quero saber de onde eu vim, vou estudar, eu quero saber para onde eu vou adquirir conhecimento, eu quero saber quem eu sou, vou adquirir conhecimento. Essas perguntas têm resposta? Claro que sim. De onde eu vim, por exemplo, tem resposta? Quais são as perguntas da experiência? De onde eu vim, quem sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Essas 3 perguntas têm resposta? Sim, a resposta é uma só. Ih, olha aí. Então atenção, que todo mundo... Decifra-me, eu te devoro. Então, né? Por mim ela morria de fome, que não ia... Então, a esfinge morria de fome. Exatamente. E aí, com todo respeito, que a esfinge é um ser vivo que ele existe desde antes da civilização... egípcia. Antes da civilização Atlante, ele é da Lemúria. Na esfinge se assentam os valores dos 4 animais sagrados que derivaram para os 4 pontos. Então não tem nada a ver com pedra embaixo assim, ela foi colocada no lugar, com uma base, embaixo... E diz que o rosto, na verdade, era um leão, né? É um leão, né?
E transformaram depois no rosto de um egípcio? Como é que foi isso? Assim... Nós não estamos fugindo do tema, não. Mas tudo parte. Não, assim, sobre o suicídio, o que é interessante dizer agora, assim, que ela contém em si os valores que geraram a própria raça Atlante. Tá. Né? E ela, quando se diz assim que ela foi construída junto com as pirâmides, então foi, 4, 5, 6 milhões de anos antes. Nossa. E embaixo da esfinge há templos que se conectam com os templos que existem embaixo das pirâmides, por imitar a medida da luz, que depois derivou para o Pirmet, que é a medida do sol, do fogo, de onde então todo o conhecimento está nas pirâmides, tem relação com as estrelas. Então isso tudo tem entrelaçado com as origens da própria raça Atlante e não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje. Bom, voltando à questão da pergunta... Quem sou, onde estou, para onde vou? Quem eu sou. A resposta é uma só para as três, você disse. Não sou eu, tá? É nós todos, é o grego, é você que está me assistindo. Então, quem eu sou? Eu sou Deus, eu sou a divindade. De onde eu venho? Da divindade. Para onde eu vou? Para a divindade. Sabe por quê? Tem o primeiro trono que se fala que é o indivisível. Aí ele se polariza para existir a matéria, ele se divide. E depois ele vem para o terceiro trono e vem para a multiplicidade. Então quem eu sou? Eu sou a matéria do próprio Eterno, adquirindo consciência de onde eu vim e para onde eu vou. No momento em que a minha parte superior, meu veículo superior, Atman, Buddhi e Manas, já vamos conversar a respeito, são os 3 princípios superiores, que é o que a gente conceitua como espírito. No momento em que esse Atman, Buddhi e Manas, que é o espírito, ele se entrelaça com a matéria passa por um choque evolucional, semelhante ao que você disse que passou, que pegou 50 anos de existência. Sim, e reciclou. Claro. A matéria, ela se confronta com quem ela é. Os veículos inferiores, que é a mente concreta, astral, vital e físico, se confrontam e se entrelaçam, né, com a própria divindade, tomam ciência, a matéria toma ciência da divindade, né? Nesse momento, aí então eu tenho o conceito que a gente chama de resposta, que eu sou ele, eu vim dele e eu vou para ele. É o Atniat Niatati. Ou Atniat Niatati, sim. Eles falam assim, por todos e todos por um. Um pelo todo e o todo pelo um, né? É um no todo. Um no todo e o todo no um. Exatamente. Ou o Tatuan assim. Em linguagem agartina. Dizem, né? Agora eu quero saber o seguinte, tá? As pessoas hoje, a grande dificuldade das pessoas, e estava conversando com uma colega lusitana lá de Lisboa, e ela estava toda contente me dizendo que tinha feito a iniciação não sei aonde, que recebeu isso aqui daquilo lá, e que os senhores do karma tinham se juntado naquele dia tal. Aí eu disse para ela, minha querida, ela falou, o que você acha disso tudo? Eu disse, minha querida, todas as respostas que você busca, elas estão dentro de você. E vocês estão cansados de ouvir essa mesma questão, e não é mentira. Todas as respostas estão dentro de nós. Quando eu disse aqui no começo do programa que eu joguei 50 anos fora, e o Jorge deu uma outra visão sobre isso... Nem repita mais, que não é... Sim, só estou comentando isso aqui. Isso aí realmente foi... O significado daquilo foi que eu resolvi me escutar. Em vez de escutar os outros, em vez de ler os livros, em vez de ver palestras, isso aqui, aquilo lá, e que eu tive todo esse tempo da minha vida para fazer isso, ouvir os outros, ouvir as outras coisas, eu resolvi começar a pegar isso tudo que eu tinha, fazer a peneira, ver o que eu achava depois desse tempo todo, o que ainda me servia e o que não servia mais, reciclava aquilo lá, e mais buscar aquilo que estava dentro de mim. Então, essa questão de você buscar o que está dentro de você é uma verdade. Claro. É uma verdade. E a partir do momento que você se aquieta, você pode ouvir. Porque enquanto você está ouvindo outros, você não é capaz de ouvir. A gente falou sobre casina, a primeira pétala do cardíaco, que é o pacificar. Já falamos astral. Aqui. Foi na vez passada a gente falou exatamente falamos sobre isso. Pacificar, né? Então, eu li também, antes de virmos para cá, que a grande dificuldade para as pessoas antes da iniciação é exatamente isso. Eu acho que a pessoa começa a se iniciar, o próprio nome já diz, a iniciação no caminho. Eu gostaria que daqui a pouco você também falasse, entre outras coisas, a diferença, em breves palavras, entre iniciação, iluminação e adepto. 3 palavras que são muito importantes e muita gente se confunde. Já tem muita coisa para conversar. Temos tempo, inclusive. Então, eu gostaria que você me falasse exatamente se essa ligação é necessária, se a partir do momento que você
tenta buscar, ou seja, o caminho da iniciação é quando você começa a tentar se ouvir e buscar as verdades dentro de você. É que assim... Ou então, você conclui que elas não estão realmente fora. sim. Não, isso não estão. Porque você achar que as verdades que você Se eu sou quer estão divindade, como fora, você disse, se eu vim da divindade, eu sei de tudo. Exatamente. O que eu tenho que fazer é tornar permeável a minha mente concreta e o meu astral para que meu influxo divino me dê uma nova abordagem das coisas. Mas não existe nada que a humanidade tenha criado, não existe nenhum conhecimento que já tenha sido pensado pelo ser humano, né, que não esteja à minha disposição sem que eu precise ler ou conhecer. Eu só tenho que saber a maneira de fazer isso. Tá certo? Bom, com relação daí à necessidade de eu primeiro me pacificar para daí buscar alguma coisa, se eu vivo o tempo inteiro convulsionado, se a minha consciência está focada, está baseada no astral mais denso ou, na melhor das hipóteses, na mente concreta, né, a vida é aquilo que a gente conceitua como caos, como dificuldade, como cansaço, como falta de tempo, como difícil. Aqui até telefone toca no ar aqui. Mas tudo bem, vamos desligar. Programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo e apresentador desatencioso. Fala, Jorge. Então, vamos reconstruir, que quando perdeu, desmontou metade do nosso negócio aqui, que esse celular. Então, quando eu vivo com a consciência focada no que é o astral mais baixo, ou quando é a mente concreta, que é o dia a dia, o máximo que eu posso aspirar da vida é falar assim, pô, hoje eu tô no maior astral. Isso, muita gente fala. Você está bem? Hoje eu estou de baixo astral. Então, vocês vejam como é que é a coisa. Você pergunta para alguém, um ser humano, que houve toda uma estrutura, né, cósmica, um engendramento cósmico para que ele fosse gerado, a própria divindade em evolução, né, quinta raça mãe, quarto sistema, quer dizer, já no ambiente da mãe divina, né, a caixa tátua, céu azul, a divindade já existindo, e eu digo assim, como é que você está? Pô, estou no maior astral. Está tudo bem? Estou num baixo astral para caramba. Pô, dá licença, então não diga nada. Tá certo? Ou então, assim, como é que você está? Não, pô, tô legal, tô conhecendo um montão de coisa aqui, li, vou fazer aquela faculdade, essa faculdade, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Não adianta nada. Não adianta nada. Quanto mais denso fica a mente concreta, quanto mais denso fica o teu astral, mais difícil é para você começar o caminho da iniciação. Já aproveitando que a gente falou na outra vez da primeira pétala do chakra cardíaco, que é casina, que é pacificar o astral, a segunda, veja que nós estamos falando aqui, né, em dois assuntos importantes, e a gente está falando sobre a segunda pétala do chakra cardíaco, que é um dos, né, e é uma que tem que ser desenvolvida, e junto com ela tem um conjunto de skandhas e nidanas, então a iniciação não é brincadeira não. A segunda pétala do chakra cardíaco se chama Chara, T-C-H-R-A ou T-S-H-R-A, depende de como é que você quer escrever. E meditar sobre essa pétala tem por função a seguinte, fazer com que a criatura saia da inércia. O que é inércia? A inércia é você ficar chafurdando no astral, achando que a vida é isso. Tanto faz se você está ali na boa ou sofrendo, isso, né, te deixa atolado, isso te deixa em um emaranhado tão grande, te consome de tal maneira que você não tem nem condições de sentir vontade de aprender alguma coisa diferente, você não tem sequer vontade de perguntar quem eu sou, para onde eu vou. É difícil chegar a essa consciência, né? Exato. Não, e isso é um processo físico, é um processo vital, é um processo lógico, assim. Ou isso acontece no ser humano fisicamente, ou não adianta a gente pegar e botar alguém aqui e falar a vida inteira tentando meter alguma coisa na cabeça dele que não vai sair. Por isso, e veja assim a diferença e da complexidade que é hoje o processo de iniciação, que antigamente, na época do Egito, o pessoal ocidental adora o Egito, né? Você quer... Não, isso aqui eu gostaria, aqui tá só para complementar. Então, vamos fazer Não, só para você ver, isso que é gratificante, eu acho que é. O Nuno Silveira de Lisboa telefonou para nós aqui, deixa um abraço, parabeniza o Vida Inteligente e parabeniza também por estar sendo transmitido pela internet e espera vir a Floripa para assistir ao vivo. O Nuno já esteve no Brasil, veio se formar aqui em Direito, né? Veio complementar o curso de Direito, é um pesquisador sério de Portugal, boa pessoa, muito jovem, muito competente. Obrigado, Nuno, pela sua audiência. Um grande abraço para os seus amigos aí em Portugal, para os nossos amigos. E só um parênteses para o Nuno, então veja que interessante, Nuno.
você nasceu na Península Ibérica, né, que ela é, assim, ela é o ponto final da evolução da mônada antes do oceano, quando ela se transfere daí no caminho do Oriente para o Ocidente. Então você nasce lá, faz o que tem que fazer lá, adquire o direito de vir para o Brasil acompanhando o itinerário de Ió, onde se fez a fundação cíclica da obra, né, do Eterno na face da Terra, em 28 de setembro de 1921, né? E aí você fica um tempo aqui, adquire os valores do Brasil, mescla os valores que te levaram a nascer lá na Península Ibérica e volta com esses valores. Isso aí é o que se chama de tessitura. Tá vendo? Né? E ainda na Península Ibérica existiram as ordens que daí pegaram todos os valores ocultos, e tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a iniciação, todos os valores ocultos, né, que vieram desde a meseta do Pamir, quando se iniciou a raça ária, que vieram desde o berço da raça Atlante, através de ordens, augustas ordens, como ordem de Maris, Avis, Templários, né? Isso criou toda uma legião de seres preparados para fazer a transposição dos valores da lei do Oriente para o Ocidente, e isso aconteceu com o que se chama de descobrimentos. E nesse aspecto, então, nós devemos muito ao povo de Portugal. Muito. Muito. E tinha muitos desses daí que vieram, né, Jorge? Iniciados, verdadeiros iniciados que vieram aqui no Brasil, né? Todos. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama. Todos eles faziam parte da escola do Infante Dom Henrique de Sagres e eram da Não ordem. eram homens quaisquer? Pessoas preparadíssimas. Iniciados. Está aí. Ó. Iniciados. Então, Todos eles continuar. iniciados. Isso que se diz que daí só veio aqui para o Brasil presidiário, esse negócio assim, a gente falou outro dia, né? Isso é uma mentira, isso é um engodo criado para fazer de conta que a pátria do futuro, da humanidade que é essa, né, é formado só com o que não presta, ao contrário. Aqui é onde aconteceu o caldeamento e a miscigenação, não só racial, mas de tudo que de bom foi produzido desde que existiu um primeiro ser na face dessa terra, e não só um ser humano. Então, só para comentar aqui, a gente comenta esticado, só para comentar o bilhete do Nuno. Do Nuno, né? Bom, então tá, vamos dar continuidade. Voltando então à questão da iniciação. E a questão de sair da inércia, a questão da segunda pétala do cardíaco, Chara, que então o quê? Eu tenho que criar um sistema de forças para me levar a eu ter o desejo de conhecer. Isto. Se não for assim, não adianta, né? Aí entra no que a gente vê hoje nas escolas, que é quase a falência do modelo acadêmico, é quase a falência do modelo didático, onde eu não tenho como fazer com que o conhecimento que eu tenho que passar para as crianças seja atraente para aquele ser que veio preparado para ser cativado e ser levado até aquele mundo onde é que está o conhecimento. Aí, então, veja que, por assim, só um parênteses, né? A tecnologia evoluiu, a informática, tudo evoluiu, mas o método acadêmico ainda continua sendo como era antes. Só como que era antes, arcaico. Falamos isso a semana passada aqui. Então, e está presente aqui a professora, mas só que assim, os professores evoluíram, as crianças evoluíram, mas o método não. Exatamente. Né? E aí isso tem a ver com o próprio conceito da iniciação, porque eu tenho que fazer com que a questão de eu buscar o que eu quero tem que ser o quê? Agradável, eu tenho que ter um impulso. Quando eu tiver o impulso para fazer isso, aí então um sistema de forças, e aí age a própria lei, age o karma, age o livre-arbítrio, age a minha determinante existencial, né? Eu vou buscar o meu caminho. Qual que é o meu caminho? Tanto faz. Tem tanta coisa para conhecer, há tanto por saber, você só tem que partir do seguinte princípio: eu não sei nada. Depois que eu buscar um monte, que eu estudar muito, a minha vida inteira, 50, 100 ou quantos anos seja, eu vou ter a certeza seguinte, que realmente eu não sabia nada e que há muito por saber. Ainda. Sem dúvida. Porque é o seguinte, baseado no que a gente conceitua como a questão de conhecimento, que é a mente concreta, né, e que é o que a gente usa hoje para pegar e aprender os seres do plano mental que nós criamos e nos entrelaçamos, que é o que a gente conceitua como memória, rapidez de raciocínio, Sim. Inteligência, aquilo que a gente conversou outro dia. Não existe como eu adquirir todo o conhecimento, a não ser que aconteça o seguinte, Grego: em vez de eu focar a minha consciência no astral mais baixo e me preocupar em comer, dormir, procriar e morrer o mais cedo possível, no lugar de eu focar a minha consciência na mente concreta e achar que a minha vida inteira eu vou ter que adquirir conhecimento, eu foco a minha mente, eu me foco, a minha existência, na mente abstrata, mano superior, na intuição no mínimo. Aí eu já começo a ver as coisas com uma abordagem diferente. Aí eu consigo
uma vez permeabilizado, focar a minha existência em BUD, com o plano BUDHI, né, que é o segundo plano de baixo para cima. Aí eu tenho contato com todo o conhecimento. Aí eu não preciso ter todo o conhecimento, sabe por quê? Porque eu sou todo o conhecimento. E só utilizo aquilo que é necessário, não preciso saber do todo, exatamente. Porque assim, aí varia assim, na iniciação, quando você vai começar, independente de qual escola que você siga, tá bom, você não pode, obviamente, pegar e entrar por um caminho que na verdade é um atalho que você vai voltar lá atrás, e lá atrás algumas existências, né, e inclusive experimentar o conceito também de psicose, né, que aí o negócio é complicado. Mas sim, então, te disse que a gente tem 3 caminhos da iniciação, a gente conversou uma vez. Mahayana, Maha é grande, M-A-H-A, em sânscrito, né, Yana, barca, assim, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou evoluir, né? Vou fazer parte de uma ordem qualquer, de monge, o que seja, e quando eu estiver pronto, a humanidade vai estar pronta junto comigo, porque eu vou evoluir em grupo. Mahayana, grande barca, todo mundo junto, né? Não se consegue chegar num resultado prático hoje mais, porque eu não sei quando que a humanidade vai estar pronta e quando eu vou estar pronto também. Exato, e aí encaixa a pergunta que eu vou te fazer agora, mas considerando o estado que nós estamos hoje, adultos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, isso que você acabou de dizer já não é mais factível, né? Não encaixaria, assim, né? A evolução... O Maha o quê? Mahayana. O Mahayana já não daria, não seria o passo atual mais para fazer isso. Não é porque assim, ele era um método para o ciclo passado. Perfeito, é isso que eu quero dizer. Então, ele era um método do ciclo passado. Resta nos 2 caminhos, então. Resta um só. Tá. Então a Mahayana, ela pressupõe o seguinte, que eu vou evoluir junto com toda a humanidade, quando a humanidade estiver pronta, eu também estou, deixa eu ficar naquela dúvida. Pô, mas será que a humanidade já está pronta e eu aprendi alguma coisa? Adiantou o que eu estou fazendo? Né? Não. O outro caminho é a Hinayana. Hina, H-I-N-A, que é pequena, e Yana, barca. Pequena barca, em sânscrito. Diz o seguinte, esquece a humanidade, se transforme num asceta místico, vá fazer parte de uma ordem dessas que se isolam e estude muito, aprenda tudo. Quando você estiver preparado, saia do isolamento e vá tentar ajudar a humanidade. Aí vem uma dúvida. Quando eu vou estar pronto? Quem define quando eu estou pronto? Segunda dúvida, como que eu vou ajudar toda a humanidade se eu vou poder ter contato com um a um somente? E eu fiquei recluso não sei quantos anos me iniciando. Exatamente. Aí, depois de 1921, então, toma vida, se torna factível, se torna real, o que é chamado de caminho do meio, que é o Vajrayana, é V-A-J-R-A, é raio, é o caminho do raio, é o caminho da instantaneidade, que você evolui. Já falamos daqui do caminho do meio, inclusive, né? Junto com a humanidade, é o caminho da instantaneidade, né? E é o único caminho que nos permite entender, ou ter uma mínima compreensão, de o porquê está mudando tanto o que a gente conceitua como tempo hoje. Que ontem era dezembro e hoje já estamos em abril. Incrível, incrível. E é lógico, incrível. E vai mudar mais, se preparem, vai mudar muito, né? Não só isso, muitas coisas. Então o caminho hoje é o caminho do meio, você tem que evoluir, né, junto com a humanidade, porque não tem mais como você ter iniciação se não for em conjunto com a humanidade. Mas como se iniciar? Afinal, assim, como se iniciar? É o que todo mundo está perguntando agora. Aí fala assim, não, mas eu vou ser um iniciado através da ordem dos cavaleiros, da Andrômeda, dos mestres ascensionados, da luz xadrez, né? Dá licença, isso é coisa que está da nave mãe. Da nave mãe. Da nave mãe. Se for nave mãe da Agartha, ainda tudo bem. Ainda tudo bem, claro. Mas só se não fizer ruído, não deixa marca, senão é fantasia. Para quem, só um adendo aqui. Presta atenção, pode chamar de louco, nós não estamos nem aí. Diz, o Jorge já falou aqui por 2 vezes. Disco voador que deixa marca. E que mais? E que faz ruído. E que faz barulho. Não são dos nossos. Não são dos nossos. Não são da Agartha. São intermediários e... Não são coisa boa. Então, se você vê um que está deixando marca no chão ou que está fazendo barulho, perna para que te quero. Ele não vai te entender, você não vai ter condição de conversar, não tem missão definida. É como teve o cisma de Shu, onde então toda uma população foi expulsa da Agartha e derivou para um povo nômade, né, e tem toda uma história. Sim, eu já fui pesquisar sobre isso. Exato, Então é parecido.
né, Tá, essa vamos, questão. vamos continuar. Bom, vamos o caminho, voltar. a iniciação, a iniciação. Exato, o negócio é a Vamos iniciação. se iniciar. Então, assim, você tem que usar o bom senso para você ter um conhecimento que você veja que tem lógica. E é o seguinte, a natureza não dá salto. Porque você fala assim para mim, eu quero ser iniciado. Sim, agora eu te pergunto aí, quero ser iniciado, mas para quê? O que eu vou ganhar sendo iniciado? Isso que é exatamente o que eu ia falar. Então você fala para mim, eu quero ser iniciado. Daí eu vou te perguntar, tá, tudo bem. Eu te digo onde é que tem um manual e um CD e você vai ler direitinho. E vai ouvir em Já 45 minutos e 12 segundos você vai ser iniciado, supondo, né? Aí eu disse assim, opa, então eu quero, mas disse não, mas para te dizer isso, ou para te dizer onde é que tem uma embocadura, ou para te dizer como é que se pronuncia a palavra que abre uma embocadura, ou para te dizer o nome do rei das 7 cidades da Agartha, ou para te dizer o nome dos pares, rei e rainha das cidades laterais da Agartha, ou para te dizer como é que a Agartha tem luz, eu te pergunto, você quer saber por quê? Você quer saber Pra quê? E você tem qual o direito de saber? Se você me falar por quê, para quê e qual é o direito, daí eu te digo. Aí a lei me autoriza a te dizer isso. Se não, é só brincadeira de criança. Então não adianta você querer se iniciar e dizer, não, eu quero me iniciar porque eu vou fazer uma viagem no astral. Ah, dá licença. A iniciação no astral é na época do Egito. Se iniciar no astral para quê? Então na época da iniciação que era feita na Grande Pirâmide, então você ficava durante alguns meses numa cripta, né? E aí depois então você era levado perante um conselho, e aí perguntava para você algumas coisas que você tinha aprendido enquanto estava sozinho. Se você passava por aquilo, então você passava por alguns processos físicos, cuidado da alimentação, você era... Então depois de alguns anos, então você era considerado como um neófito. E aí, Neófito, então, exatamente. Neófito é aprendiz. Depois de alguns anos. É aprendiz. Exato, depois de alguns anos. Então você tinha que passar pela porta dos homens, pela porta dos deuses. Tem vários. E aí você adquiriu o direito de andar nas câmeras que tem embaixo da Grande Pirâmide. Você podia adquirir o direito de ir para o templo que tem embaixo da Esfinge. Anos. E o processo de iniciação, de aceitação, era aquelas provas do fogo, da terra, do ar, e que eram feitas no astral. Só que é o seguinte, hoje não é mais. Porque a iniciação com base no astral era uma coisa que competia a Lemúria, que era antes da Atlântida, que depois não é mais usado. Hoje a iniciação é na mente abstrata. É no quarto, no quinto princípio, é no sexto princípio, é Atman Buddhiman, é iniciação superior, não é mais. Então, em resumo, ninguém faz ideia do que seja iniciação, então. Não, eu faço. Não, você faz, claro. Não, pois é, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas quem quer ser iniciado não faz a mínima ideia do que mas nós vamos conversar sobre isso agora aqui. Então, por exemplo, assim, daí, voltando à questão da pergunta, para que você quer? Aí disse, não, eu quero fazer essa negócio aí de ser um iniciado porque eu quero levitar. Eu quero ter a capacidade de mover objeto com a força da mente. Eu quero poder ver o futuro. Estar em dois lugares ao mesmo tempo? Por assim, a questão de levitar, no Tibete hoje, então tem os monges carteiros, os Longumpas, que eles controlam a levitação e usam para uma coisa prática. Eles atravessam grandes distâncias, Sim, voando, são chamados monges voadores, para entregar correspondência. E tem alguma coisa mais útil que isso? Então, eles desenvolveram um SIDHI, ou um IDHI. SIDHI é S-I-D-H-I, em sânscrito, né, é um poder, né, ou em Pali é Id, também a mesma coisa, é poder. Né? Então, você vai desenvolver o poder para quê? Então, eles lá querem... Ele tem que ter uma utilidade, né? Lógico, porque não o poder se volta contra você. Sim. Desenvolver um poder é controlar os elementais que te dão aquela faculdade. E o elemental não é bom nem ruim, tanto o elemental encadeado, que é o que a gente cria com pensamento e com sentimento, quanto o elemental livre, que é o elemental da natureza, todos eles são controláveis e comandáveis e existem para nos servir enquanto divindade que nós somos. Só que eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então eu desenvolver um CID para usar para me divertir, ou senão, mas eu quero poder prever o futuro. Prever o futuro para quê? Não se diz que o futuro está enrolado, assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, porque se fala isso? Por quê? Porque o futuro está enrolado sobre si mesmo. Na medida que o futuro se desenrola, né, ele vai se tornando o que a gente conceitou como presente, só que ainda tendendo a ser, podendo ser alterado. Tanto é que todas as profecias, isso a gente nunca conversou aqui, todas as profecias que existiam, todas, independente se feita por Nostradamus ou pelos arúspices, que era aquele que liam baseado nas vísceras dos animais. Sim. Todas as profecias, tudo que foi escrito pela humanidade e pela divindade, foi reescrito no século passado. Tá, e não deu nenhuma
certo Não. absolutamente nenhuma. Por isso que eu estou dizendo. E ainda estão postergando, estão achando que é 2012, que 2012 já aconteceu também, né? Não é. Nem vamos entrar nesse assunto hoje. É que tudo o que estava escrito do ponto de vista humano, tudo o que estava escrito do ponto de vista divino, né, foi reescrito. Houve um saque contra o futuro humano, houve um saque contra o futuro divino, de maneira que o que acontece hoje não tem precedência cósmica nem para a humanidade, nem para as hierarquias invisíveis em operação e nem para a própria divindade existindo antropomorfizada. Agora eu vou te deixar vermelho, que eu sei quando eu te pego assim. Então, aqui nós já falamos aqui, aquela profecia de Akdorj, ela foi modificada também ou não? Ela está em execução. Ela está em execução porque ela é uma profecia, como é que se diz? Você não pode confundir a profecia do rei do mundo Sim. com a profecia de Akdorj. A profecia de Akdorj fala sobre Akdorj e Akgorj, dois reis do Oriente, Os gêmeos, que iniciam... E faz um reboliço aqui em cima na superfície. Sim, só que não são... Conturbação. É que tem gêmeos, Maitreya e Mitradeva. Sim. E os irmãos deles, Akdorj e Akgorj, um é um guerreiro, o outro é o sacerdote. Se inicia o processo humano com Akdorj e Akgorj e se completa com o processo divino com Maitreya e Mitradeva. E esse é um processo que nós estamos vivendo no ápice, só que ninguém vê. Ninguém vê, tá bom. Tá? Mas nós estamos. Não se pode confundir com a profecia do rei do mundo, que diz assim que então há de vir um povo, tem tão desconhecido que vai... Aqueles dizem assim, que o mundo ia acabar. Né? Então, isso não vai, não é por aí. Porque não teria sentido a divindade mandar seus diletos filhos para a humanidade, o governo oculto do mundo mandar seres de alta estirpe. Governo oculto do mundo, que é a boa coisa, não confundir com a outra coisa do governo oculto. São duas coisas distintas. O governo oculto do mundo, Ogon, é o governo principal da Agartha, que são 7 cidades, cada uma com um rei. Independente de vossas senhorias acreditarem ou não. Cidades laterais com um rei masculino e um rei feminino, cada um com seu templo, de onde se origina a maçonaria dos Trashumarutas, que originou todas as ordens do ciclo, das quais derivaram todas as ordens secretas, secretíssimas, discretas ou fantasiosas que existem hoje, e de onde então saem todos os seres que vêm para trabalhar para ajudar a humanidade, de Yanis, Dharanis, Yokanans, Duijas, Aranidruvas, Avataras, Bodhisattvas, Manus, todos saem de um único lugar, do governo oculto do mundo, que existe e é real, e se estende do Polo Norte ao Polo Sul, com 7 cidades, etc, mas que não é o objeto da gente conversar aqui hoje. Aproveitando que o Jorge está falando disso, volto a dizer mais uma vez que nós já dissemos aqui, e vamos repetir, não se preocupem com inundação nenhuma, não vai subir nível das águas em lugar nenhum, não fiquem acreditando nessas histórias de calamidade, principalmente no nosso querido país, o Brasil, terra abençoada, terra sagrada, terra do futuro, não vai acontecer absolutamente nada. Continue morando no litoral, continue morando tranquilo, mentalize coisa boa, porque não vai acontecer absolutamente nada. É conversa fiada, goste você de ouvir isso ou não. O que vai acontecer, sim, quando a gente está no final de ciclo, então Sattva, Rajas e Tamas, são as três gunas da matéria, né, que é o dourado, o azul e o vermelho, se movimenta e tende a se equilibrar. Então o país que vive na matéria tamásica, que é um país beligerante por essência, e faz lesa a humanidade, lesa a evolução, lesa a divindade todos os dias conscientemente, esse é a própria natureza se encarrega de dar uma ajeitadinha. E não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Se você pega, assiste um desses jornais aí que tem na TV, você vai ver exatamente o que está acontecendo, você sabe exatamente o que acontece. E onde acontece, né? Isso. Então, vamos lá, Jorge, continua. Você trouxe aqui, o tempo, nosso tempo voa. E eu acho que ele trouxe alguns códigos aqui escritos que a gente não costuma ler nunca, mas hoje eu acho que eu quero aproveitar isso aqui. É só que... Você fala em algumas chaves do conhecimento aqui, mas só para... Eu até marquei aqui porque no outro dia um meu irmão invisível, que é quem fica aí, porque a vantagem é assim, vocês que estão aí do lado de lá da câmera, vocês conseguem nos ver, né? Eu não vejo quem está lá, nós não sabemos quem está então, do outro lado. Um ligou para a gente, né? Perguntando sobre a questão para conversar sobre a questão da arquitetura, com os alunos de arquitetura, lembra-se? Isso, arquitetura. Então, eu até anotei ali, Edivaldo, se eu não me engano, né? É para ver o quão importante assim, uma das chaves, são 7 chaves de interpretação do conhecimento oculto, né? Uma delas é a chave geométrica. E na chave da geometria está as formas e está a própria estética. Então, por isso que a gente se preocupa em uma casa
decorar, arrumar as coisas, contemplar a beleza, porque a divindade se manifesta na beleza, se manifesta na forma geométrica, né? E várias ordens, assim, desde as ordens dos monges construtores até a ordem dos artífices dionisianos, da qual fazia parte o pai de Irã, que emprestou o Irã para construir o Templo de Salomão, que foi construído mesmo, né? Então, todo esse conhecimento, ele é baseado na chave geométrica, né? E que dá as exatas proporções, desde o que acontece no interior de um grão de areia até o próprio movimento do cosmos, né? Então, só para comentar essa questão aí que foi levantada da outra vez. Então, são várias chaves de conhecimento. Aí o pessoal fala assim, mas e a palavra sagrada? Então, existe como eu pegar e ficar pronunciando a palavra sagrada e daí evoluir rapidamente? Todo mundo quer ser iniciado rapidamente. Em alguma parte mágica, né? Todo mundo alguma quer coisa... ser. A magia existe, obviamente, só que a magia ela é o seguinte, ela é o verbo, ela é o som, ela é o rito, né? E ela é o próprio mágico. São três partes. Se não tivesse três harmônicos, não adianta. Então você pode pegar para alguém e falar assim, olha, a palavra mágica é essa. Você se posiciona dessa maneira para pronunciar a palavra mágica. Agora, magia, faz magia, eu quero ver. Não faz. Não faz, Por quê? né? Porque ele não está integrado nem com a forma, com o rito, nem com a palavra. É a mesma coisa da receita, né? Que uma pessoa faz maravilhosamente com os mesmos ingredientes e você não consegue. A fórmula da alquimia para transformar metal em ouro, ele sabe disso, Exato. Todo mundo conhece. Né? Porque você pega o mercúrio, aí filtra o mercúrio em tal dia. Sim, eu tenho a fórmula. No meu computador eu tenho. Então. Para fazer 2 gramas de ouro. Eu teria que fazer 2 gramas, não sei quanto tempo, porque dá uma dificuldade daí, incrível. A razão do processo alquímico é transmutar o próprio alquimista, não Exato. Então a magia não adianta nada você saber a palavra mágica, né? E você saber a forma, mas você não está preparado para isso. Porque é o seguinte, você acreditar que você consegue enganar o invisível, enganar a lei, enganar o oculto, isso é besteira. Eu lembro que você me falou aqui, eu digo aqui para vocês, uma vez haviam dito que existe uma palavra mágica que você chama disco voador. Uma palavra mágica que chama disco voador. E eu tive conhecimento dessa palavra. Depois, claro, como curioso, fui perguntar, consegui saber. Mas aí, foi você que me disse, inclusive, né? Falou, o que adianta você dizer a palavra, o disco voador desce, e daí? O que você vai fazer? Eles vão te perguntar. É a mesma coisa, o Jorge me falou, eu sempre gravo essas coisas, você saber a linguagem da cobra. Você consegue chamar a cobra. Ou a linguagem dos pássaros. Né? E aí? A linguagem dos pássaros, como você disse? E aí? A cobra vem ali, você chamou ela, e depois você não consegue dar continuidade para a conversa. O que ela faz? É como a questão dos elementais, né? Eu posso comandar os elementais do fogo, os elementais da água, os elementais do ar. Eles vêm como elementais desencadeados livres, se colocam à disposição. Porque você chamou, tinha a palavra mágica, como ele disse agora, né? Exato, movendo, né, os elementos aos quais eles são encarregados de vitalizar, que o elemental ele vitaliza o elemento que ele representa, e aí aquele elemento se coloca à tua disposição, à tua frente, e aí você não tem força para comandar, porque você não tem o direito de comandar. Magia é ter o direito de comandar. Entende? Por isso a questão do para que você quer, por que você quer, que direito que você tem. Isso é iniciação. É saber o que fazer com as coisas, não só ter acesso às coisas. Porque senão é o que o feitiço volta contra o feiticeiro. Senão o que acontece? Foi um cara lá da Inglaterra, foi para a Índia, teve acesso a parte do Shivagama, que é o conhecimento de Shiva, né? Traduziu parte do que é o conhecimento lá que lida com Kundalini, como é que é o nome? Tem palavras Sutra, que eu não... O que é? Não, Kama Sutra é uma coisa que a gente estava agora... Sim. Dessas ordens que lidam com Kundalini, me fugiu a palavra. Não tem problema. É que são palavras assim, que são tão do ciclo passado que nem faz parte mais do meu dicionário. Mas então o cara foi traduzir só a parte ruim do conhecimento. Assim, ele traduziu baseado na ignorância, só aquilo que pareceria divertido para os ocidentais. Trouxe para o Ocidente e proliferam as ordens ditas iniciáticas e secretas que se comprazem, se aprazem em destruir o ser humano, trabalhando só com a manipulação infantil da energia sexual que é Kundalini, e achar que com isso vão ser iniciados. Dá licença, não é por aí. Então, isso é que você tem que pegar o conhecimento e ter o direito de usar, tem que entender o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu sei, mas eu sei a palavra sagrada, que era Lam, Pan, Van, Han, Om. Eu sei como pronunciar o Om, que é a palavra sagrada. Nem é mais Om. Mudou. A palavra sagrada agora é A1. Isso muda, porque tem a ver com cada um
ponto em que está a evolução humana, com cada tônica que está acontecendo. Por exemplo, a gente está conversando aqui, adianta daí eu vir aqui e falar para vocês assim, tá, alguém manda um bilhete e fala assim, mas eu quero saber onde é que é a embocadura para ir para Agartha. Assim, digo, supondo que eu soubesse. Aí você vai lá e diz, não, agora eu vou te dizer qual é que é a palavra para você abrir. Né? Aí eu vou lá junto, abre, supondo que eu soubesse. Né? Aí você vai descer para Agartha. Pô, o que eu sempre quis é descer para Agartha. Tá, só que é o seguinte, mesmo os iniciados, e aí o iniciado que tem trânsito livre para ir para Agartha, ir e vir, ele quando desce, muitas vezes ele tem permissão para entrar em uma cidade, às vezes nem para entrar na cidade, ele fica no entorno, aprende o que tem que aprender e volta. Para você ter uma ideia da complexidade que é e de como é que é essa realidade, Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Apolônio de Tiana, Jesus, todos eles foram educados embaixo. E ainda se diz, não vou dizer o que se diz, todos eles foram educados embaixo, tá certo? E aí o que é? Vai, estuda o que tem que estudar, toma consciência do que tem que fazer e volta. É um negócio sério. Né? Tem coisa que não dá pra... Tá bom, então é um negócio sério, mas eu tenho que ter o direito disso. Então, sim, aí você, não, mas eu quero saber o mantra. Tá, você tem que saber o mantra, que é o som, né? Mas tem que saber o yantra, que é o símbolo. Mas por que um símbolo é mágico? Um símbolo é mágico porque a linguagem sagrada, ela é escrita em separado, quando você termina de escrever, ela se une e forma um símbolo. Um símbolo é um conjunto de letras que se uniram. Cada letra é um símbolo sagrado, é um símbolo mágico por excelência, que quando se combinam gera magia pura e há a maneira certa de falar. Por isso que todas as ordens secretas, todas as ordens iniciáticas, todos os povos associam a si uma música, o hino do Brasil, o hino do clube de futebol, o mantra da escola, não sei o quê, a palavra mágica dos egípcios, dos assírios, babilônicos, dos maias, cada um tem a sua. E é verdade, porque a escrita, ela se une, se transforma num símbolo, se associa a um som, e do som eu gero a magia. E que magia que dá o som, né? Fabuloso, né? Porque a linguagem sagrada... Tem sons, tem músicas para você que te transformam inteiro. A linguagem sagrada, ela, na medida em que ela se move, ela adquire uma tonalidade, uma cor cada letra, e cada um dos movimentos das 7 letras, ele adquire um som, o conjunto cria o próprio... E eu lembro aqui, não posso deixar de falar, porque nosso negócio sempre foi ufologia, né? Eu vivo 47 anos disso. A música do Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Meu Deus. Eu acho que eu dormia no cinema nessa época. Aquela coisa maravilhosa e mostra os... Olha, arrepio aqui, os pelos levantam. 100 mil indianos, quanto tempo nós temos aí? Faz um sinal para mim, Fernando. 5 minutos, tá? Aqui, hoje é a reencarnação do Silvio. Cronos mudou, agora hoje Cronos... Aí, o que a gente não conseguiu fazer ainda no Vida Inteligente é manipular o tempo. Impossível, não conseguimos ainda. Mas nós vamos chegar lá. Bom, eu tenho, só a propósito disso, então, eu trouxe uma anotação aqui, uma tabela que faz a relação entre tátua, que são as forças sutis da natureza, os elementos que eles representam, o bijan, que é o som associado, né? Em que lugar do corpo que se assenta esse bijan, qual é o órgão, qual é o veículo físico, né? Diatimanta é o corpo físico, e qual é que é o chakra ligado. É um conhecimento comum, que está acessível em qualquer lugar, e eu vou deixar com o grego, aí quem quiser manda um e-mail, ele devolve isso. Então, mas você vai ter que me mandar por e-mail, né? Aí eu mando, isso aqui você não me mandou por e-mail, tá? Não, mas eu mando. Tá. Porque daí tem aqui essa questão do som associado a cada chakra. Você acabou de dizer, olha só, a pronúncia de uma palavra sagrada e tudo. Bom, isso quem disse foi o planetário da Honda. Aquibel, inclusive sim, Aquibel, ele é o rei da 6ª cidade agartina. Agartha, então são 7 cidades. A primeira e segunda quase não mora ninguém, porque era a primeira e segunda raça humana que não tinha forma ainda, já que está falando de iniciação, né? A terceira, quarta e quinta da Lemuriana, a Atlante e a área que é agora, a tônica é raça área, a 6ª e 7ª potencial, o rei da 6ª cidade se chama Aquibel, o rei da 5ª se chama Arabel, cada uma deles tem um rei feminino e um rei masculino para dar suporte, e aí, tá bom. Tá bom, né? Isso, não pode falar mais. Então, agora, esses últimos 5 minutos... Nós vamos aproveitar. Não, o que você quer fazer? Não, só falar sobre as coisas que são muito importantes. Então fala sobre o que é muito importante. O que é a iniciação? Ela depende basicamente do teu esforço. Então você tem que querer aprender. Eu tenho que ter intenção de descobrir o que acontece. Eu tenho que ter intenção de saber para onde eu vou, de onde eu venho, o que eu tenho para fazer aqui. Em fazendo isso, você começa a se mover.
em começando a se mover, todo um conjunto de forças vai ser colocado em ação para que você siga o caminho que a lei determina para você. Qual é o caminho que a lei determina para você? É aquele caminho no qual você vai ter utilidade, aquele caminho no qual a tua vida vai ser uma vida honrada, né, dedicada à evolução. Esse que é o caminho. E aí acontece 3 etapas. Primeiro é a transformação. Transformação de quem? De você mesmo. Transformação do que há em você. Acaba com, você pacifica o astral, vou falar só 2 pétalas, né, do cardíaco, e você sai da inércia passiva, né? Aí, você fazendo a transformação dos acontecimentos que estão em você, aí você passa para a superação. O que é superação? É você superar o próprio ciclo no qual você se encontra. Você superar aquilo o qual você trouxe para resolver. Fez a transformação, fez a superação, acontece a metástase. Metástase é de metaestase, é de estar além. Você se projeta... Estar além. Exato, você se projeta naquilo que você é, e aquilo que você é se projeta em você. Metástase avatárica. E é tão importante que, inclusive, os avataras, quando vêm para a superfície, eles têm que passar por um processo quando voltam para a Agartha, e quando eles se deparam com a 8ª cidade, e no se deparar com a 8ª, aí acontece a metástase integral, inclusive nos avataras. Que avatara? Jesus da igreja, Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio de Tiana, Manco Capac, Mama Oclo, todos, Quetzalcoatl, todos eles passam pelo mesmo processo, para ver a importância que é essa questão da transformação, superação e metástase, e ver que ela acontece com aquilo que a gente conceitou, com aquilo que a gente conceitou com divindade, mas também com qualquer um de nós. A aplicação disso, como chegar na iniciação, isso a gente já citou das outras vezes, um outro dia, não me lembro, que é o querer, saber, ousar e calar. Querer, saber, ousar e calar. Eu faço a combinação dessas 4 palavras e ela dá a tônica e te ajuda a movimentar o que seria a 2ª pétala do cardíaco, para que você saia desse processo de inércia passiva, né, e comece a buscar o caminho. Qual o caminho? É o caminho de cada um. De cada um. Conhecimento tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, se pega. É pena que não dá tempo de a gente conversar. Mas então, as escolas que. Nós já falamos sobre as escolas. Você esqueceu, nós já falamos sobre as escolas. Já falamos. E sobre as ordens secretas. Sobre as ordens, nós já falamos aqui também. Então, mas nunca é demais repetir, mas tudo bem. Nós vamos repetir em outra ocasião. Então, tá. Então, conhecimento tem muito. Então, você só pegar assim a evolução do conhecimento desde a Atlântida até agora. Então, você observa claramente o que é o conhecimento adequado. Curiosamente, nós estamos na última ordem, né? Alguma coisa vai acontecer? Isso aqui nós já falamos, né? Estamos. Que é exatamente a ordem de Moreb, né? Nós estamos na ordem do... De Ararat. Na ordem do Ararat. Ararat, exatamente. Na ordem do Ararat. Tem mais uma Moreb. São 33 ordens no ciclo, que começa com a ordem dos Trachumarutas na própria Atlântida. Maçonaria, Rosa Cruz, tudo uma das ordens. 33 não é por acaso. Não é. E aí a última ordem, a ordem de Maitreya, que se aproxima agora, dessas ordens, então, saem os postos representativos. Em cada posto representativo tem Dhyanis, Dharanis, Duijas, Aranis, Druvas, adeptos, iniciados, ordens que comunicam todos os dias. Todo um grande processo, né, transitando, vitalizando, preservando o conhecimento oculto que se obtém na iniciação. Só que é o seguinte: todos esses seres, todas as escolas secretas de verdade, elas guardam o conhecimento que pertence à humanidade. É impossível que alguém que queira obter o conhecimento lhe seja negado a obtenção desse conhecimento, porque o conhecimento todo dado pela divindade pertence à humanidade. Querer, saber, ousar e calar. Muito bom, gravem isso. Só para avisar aqui um telespectador nosso, José Murilo, todos os programas Vida Inteligente são gravados e depois convertidos em DVD. Fernando, põe embaixo, por favor, o endereço do Vida Inteligente, está aí. Escreve para a gente comunica. Jorge, não conseguimos derrotar o tempo hoje, então... Eu te agradeço mais uma vez a gente estar aqui junto nessa celebração aqui, que é todo Vida Inteligente. Obrigado à nossa equipe de retaguarda aqui, que também sem ela nós não faríamos nada aqui. Os invisíveis e os invisíveis e os visíveis, exatamente. Cristina, obrigado por ter vindo hoje alegrar o nosso ambiente também. A Cristina está vendo a coluna feminina aqui. Obrigado, Florianópolis. Obrigado, Brasil. Obrigado, mundo. Nossos amigos, nossos inimigos, fiquem bem, fiquem com Deus, vamos tentar transmutar todas essas diferenças. E Jorge, fica para você a palavra final. O futuro do mundo, ele é um só, é a iniciação do gênero humano. Então, se você acha que você é ruim, que está na contramão, não perca tempo, não vai adiantar. Então,
Então, eles falam assim, nossos amigos e inimigos, não existem mais inimigos, né? Hoje é uma coisa só. Então, só tenham certeza do seguinte, tenham paciência, mas movam-se, iniciem o quê? O caminho que é o de vocês. Em vocês se iniciando em alguma coisa, qualquer coisa, a coisa em si se apresenta para vocês e se inicia um processo que vocês vão saber tudo o quê? Tudo o que é necessário que vocês saibam para ter uma vida completa, feliz, digna. Então tenham muita felicidade. Felicidade vem da raiz felfen, que é feminino, fecundo, fértil. E a alegria, de alacta, lactatis, que é asa, vem de ala, ale. Então tenham muita alegria, felicidade e iniciem-se para a vida real. Retirem o véu de Maia com muita paciência, muita tranquilidade. E até sempre. Um fraterno abraço para vocês todos. Até sempre. Um grande abraço. Sempre. Obrigado.